Pois bem, uma coisa que estavam reclamando muito em Brasília, aí quando eu digo reclamando, estou falando políticos tanto da esquerda como do centrão, como daquela direita que agora vai querer se unir ao Lula, eles estavam reclamando o seguinte, da ausência do Lula em Brasília. O Lula ganhou a eleição, depois ele foi para o Egito, depois ele foi cuidar da saúde, fez exames na garganta, um monte de coisa, ele já teve até câncer, né? Então ele foi cuidar da saúde para saber que está 100% bem para ser presidente. E o Lula chegou a Brasília apenas nessa semana, ou seja, um mês depois dele ser eleito é que ele chegou a Brasília. E muita coisa não estava andando em Brasília. O PT, a equipe de transição, estavam negociando a PEC da transição, que é a PEC que vai manter o Auxílio Brasil, né? Vai mudar para a Bolsa Família novamente, dar mais R$ 150 para cada criança até 6 anos, vai garantir o farmácia popular porque o Bolsonaro cortou 99% da verba, vai garantir um monte de programa social que o Bolsonaro cortou pro ano que vem. Ok. O Lula, em menos de 24 horas, ele conseguiu fazer a PEC ter assinaturas suficientes na Câmara dos Deputados para tramitar. Também teve assinaturas o suficiente no Senado para tramitar. Começou a tramitar em modo rápido a PEC. Isso em menos de 24 horas. E o Lula também conseguiu jogar um balde de água fria, um balde de gelo nos planos do Bolsonaro e dos seus apoiadores. Vamos lembrar, os bolsonaristas eles estão sendo enganados pelo Bolsonaro de que sempre daqui 72 horas vai acontecer alguma coisa que vai mudar tudo e agora é a grande hora da virada. Ao mesmo tempo que eles falam que o time deles está ganhando, eles falam que agora é a hora da virada, né? Você só pode desfazer a virada quando você está perdendo, mas tá. Esse pessoal começou agora a esperar o dia 19 de dezembro. O bolsonarismo começou a fazer igualzinho o Donald Trump. Eles faziam uma data para daqui 72 horas, né? Depois não aconteceu nada mais, 72 horas, até que chegava um momento que eles falavam, não, vai ser no dia da diplomação do Joe Biden. É engraçado, eu acompanhava a eleição dos Estados Unidos desde que eu era pequeno, eu nunca tinha sabido que no dia 6 de janeiro era a diplomação do presidente eleito. Você sabia? Provavelmente não, né? Eles começaram a falar sobre isso. Assim como no Brasil, onde você estava no dia 19 de dezembro de 2002? Pois bem, é o dia que o Lula foi diplomado, presidente do Brasil pela primeira vez. Você sabia disso? Não, nem no jornal sai. Apenas uma coisa oficial, mas não tem ali um mega evento para a diplomação do presidente que foi eleito. Não, apenas uma formalidade. Ok, os bolsonaristas começaram a falar como se a diplomação fosse uma coisa assim tão importante quanto a posse. Nossa, tem que diplomar, vai ter a diplomação do Lula, não deixaremos. E estavam marcando para todos no dia 19 de dezembro estarem lá em Brasília, na frente do TSE e não deixarem. Até mostrei aqui áudio de um bolsonarista que falou para mais de 900 mil atiradores chegarem lá e tentarem matar o Lula. Mostrei um monte de coisa aqui. Pois bem, deu ruim. Deu ruim porque o Lula fez um pedido para o Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes prontamente atendeu. A diplomação do Lula não será dia 19. Eu estava até falando aqui nos últimos vídeos, gente, a diplomação é até o dia 19. Pode ser hoje ou amanhã. Não é um evento, nossa, 1 milhão de pessoas para a diplomação. Não. É a sala fechada, ele só assina um documento. O Alexandre de Moraes falou, Lula, a diplomação será no dia 12 de dezembro, a portas fechadas no TSE, como sempre foi, portas fechadas no TSE. Então, a data que os bolsonaristas estão marcando foi adiantada em uma semana e todos os planos deles foram pro lixo. Mas olha o desespero nos grupos bolsonaristas, porque foi marcada oficialmente a diplomação do Lula para bem antes. Estão xingando o Alexandre, estão falando que é golpe, estão falando que agora não tem mais o que fazer. Agora soma isso tudo, esse desânimo, ao fato de que eles sabem que o Eduardo Bolsonaro foi lá para o Catar para ostentar, para gastar muito e para assistir a Copa do Mundo, enquanto eles estão embaixo de chuva. Há 30 dias embaixo de sol, de chuva, sem dormir direito, alguns longe da família, outros perderam emprego, outros perderam... Eu vi esses dias... Olha, eu vi um rapaz falar que a mulher dele foi embora, levou as duas filhas dele, foi embora a mulher, ele perdeu o emprego, tá devendo dinheiro pro primo, tudo mais para ficar lá apoiando o presidente, que o silêncio do presidente é ensurdecedor. Eu conto ou você conta? Ele foi feito de otário. Mas estamos sendo feitos de otários os bolsonaristas. E é engraçado, né? O Eduardo Bolsonaro, ele nem sequer se preocupa em tentar uma desculpa convincente para ele estar lá no Catar. Ele falou que foi levar uns pendrives pro pessoal do Catar com vídeos sobre como tá a situação do Brasil. Vídeo. Aí ele até mostrou os vídeos e tudo mais. Engraçado, se é assim, por que você não mandou o link do YouTube? Não colocou no e-mail, no Google Drive? É que é secreto. Olha, hoje existem, assim, gratuitas, sem pagar. Existem centenas de soluções online para você conseguir mandar documentos criptografados para alguém. Só você tem acesso e a pessoa, que ninguém consegue ali
roubar. Centenas. Pago, então, por um preço menor do que uma viagem para o Catar, ou tem um monte. Engraçado, todos os países do mundo que o Eduardo Bananinha podia levar um pendrive, ele escolheu justo o país onde está tendo a Copa do Mundo. Engraçado. E ele que põe stories de tudo que ele faz, justo não pôs os stories nessa viagem. Começou a colocar depois que foi desmascarado para tentar falar que não, é o pendrive, eu estou aqui. Uhum. E os otários caem nessa. Pois bem, tá agora uma depressão danada nos acampamentos bolsonaristas. Lá em Brasília, pelas poucas coisas que estão vazando, o Bolsonaro está numa depressão danada, está em depressão profunda, o Bolsonaro não aparece. Aí a Bia Kicis publicou uma foto com o Bolsonaro, os grupos bolsonaristas começaram, olha, a foto da Bia Kicis ao lado do Bolsonaro, nem se sabe se a foto é nova, tá? E tem duas garrafas de azeite de oliva porque eles estavam jantando. Os bolsonaristas, nossa, essas garrafas de azeite querem dizer alguma coisa. Olha, tem que ver o nome dessa marca aí, que isso quer dizer, eles começaram a confabular, que isso quer dizer que o plano é mesmo o Lula ser diplomado no dia 12, aí eles começaram a mudar. Olha, é um nível de vergonha que eu começo a sentir quando eu vou nos grupos bolsonaristas, porque é um pessoal muito burro. Eles são muito, não é burro, não, é otário. Que tem gente que, você fala, nossa, não é a pessoa mais inteligente do mundo, mas não é otária. Eles não, eles são otários, estão sendo feitos de trouxa. Pelo Bolsonaro, pelos filhos, estão assim, sambando na cara deles, jogando na cara deles, que eles assim, esfregando mesmo na cara, você é otário. E eles continuam lá apoiando e achando que vai ser o grande dia. Pois bem, o que acontece é o seguinte, eles estavam preparando para chamar os CACs para o dia 19 de dezembro, para que no dia 19 eles fossem lá tentar impedir a posse do Lula em frente ao TSE. Não ia dar certo, obviamente. Eles também estavam chamando os donos de frotas de caminhão para que no dia 19 de dezembro os caminhões estivessem todos em Brasília. Então, eles seriam aí mais quase 3 semanas para se organizar quanto a isso. Eles também estavam articulando para que no dia 19 de dezembro, esses empresários bolsonaristas que têm dinheiro e que ainda não tiveram contas bloqueadas, alguns que ainda não agiram, ou outros que estão agindo na surdina e não foram ainda detectados, para que eles fretassem ônibus para as pessoas irem para Brasília no dia 19 de dezembro. É engraçado, né? A diplomação do Lula. 1 milhão de pessoas em Brasília. Petistas? Não, do outro lado. Foram lá, vão lá prestigiar o Lula. É isso que eles vão fazer. Prestigiar o Lula. Pois bem, eles acham que vão tentar impedir e acabar só prestigiando. Pois bem, o que acontece é o seguinte, você ter uma programação para o dia 19, e aí você ter que mudar a programação para o dia 12, é um baque na maioria dos bolsonaristas. Muita gente que está lá nos acampamentos começou a ficar desesperado. Por quê? Porque dia 19, fala, nossa, é mais 3 semanas aí para o nosso sonho acabar. Dia 12 não, é menos de 2 semanas agora. Falta o quê? Menos de 14 dias para o dia 12? Então, menos de 2 semanas, o sonho deles acaba. A maioria das mensagens nos grupos bolsonaristas, eu vou te falar uma coisa, se você não está acompanhando, é o seguinte, eles falam, até mostrei em alguns vídeos passados, olha, depois do dia 19 não adianta mais reclamar, é agora ou nunca, temos aí poucos dias, e várias mensagens dizendo, depois do dia 19 não adianta reclamar. Pois bem, o 19 virou 12 agora. Só que tem uma coisa, a diplomação é até dia 19, o Alexandre de Moraes pode mudar para amanhã, se ele quiser. Se o Lula falar, Alexandre, amanhã, dia 19 era apenas o prazo limite. Esse pessoal mas muito imbecil. E eu tô falando aqui de uma solenidade, de um evento oficial que nunca, jamais foi transmitido ou divulgado. Você lembra do dia 19 de dezembro de 2010, a diplomação da Dilma? Não, ninguém lembra, nem aparece no jornal esse tipo de coisa. É uma coisa de praxe. Mas não, para eles dão uma importância a isso, como se fosse, não, agora vai. Aí você deve até estar pensando, Thiago, mas a diplomação dos eleitos, no caso do presidente eleito, é o que encerra de fato o período eleitoral. O período eleitoral começa, tem a eleição, quando é diplomado eleito, acabou. Não tem mais eleição, acabou o período eleitoral. Então é uma coisa muito importante. Mas é uma coisa importante que é só uma assinatura. Se o Lula chegar e falar, Alexandre, manda aí o papel por correio, ó, chama lá o Bessias lá. Chama o Bessias, manda aí o papel. O Lula assina, pronto, é diplomado. É isso. A ver aí os próximos passos. O Brasil tá aí na iminência de voltar a sorrir plenamente enquanto esses bandidos aí vão todos presos. Falou.